Isaías capítulo 1. Os pecados de Judá. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam os céus e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescerem, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o abandonaram, porque ainda serão castigados e ainda se rebelam. Toda a cabeça está doente e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã, senão feridas, inchaço e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem tratadas com amor. A sua terra está assolada e as suas cidades estão abrasadas pelo fogo. A sua terra os estrangeiros a devoram. Na presença de vocês está devastada numa invasão de estrangeiro. E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade cercada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor. Vocês, príncipes de Sodoma, deem ouvidos à lei do nosso Deus, vocês, ó povo de Gomorra. Diz o Senhor: de que me serve a grande quantidade de sacrifícios de vocês? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vierem para comparecer perante mim, quem requereu isso de vocês? Que viesse a pisar os meus pátios. Não continue a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As suas festas de lua nova e as suas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas e estou cansada de as suportar. Por isso, quando estende as suas mãos, escondo de vocês os meus olhos, ainda que multipliquem as suas orações, não as ouvirei, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem a maldade de seus atos da frente dos meus olhos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, procurem o que é justo, ajudem no oprimido e façam justiça ao órfão e tratem da causa das viúvas. Diz o Senhor: venham então e vamos discutir a questão. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserem e obedecerem, comerão o bom desta terra, mas se recusarem e forem rebeldes, serão devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de juízo e justiça, habitava nela, mas agora está cheia de homicídios. A sua prata virou escória e o seu vinho ficou aguado. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Porque diz o Senhor Deus dos Exércitos, o forte de Israel: me consolarei acerca dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei contra vocês a minha mão e purificarei inteiramente a sua escória.
Lhe tirarei toda a impureza e restaurarei os seus juízos como foram no passado e os seus conselheiros como antigamente. Então a chamarão da cidade de justiça, cidade fiel. Sião será resgatada com justiça, juntamente com os que se arrependerem, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixam o Senhor serão consumidos. Porque vocês se envergonharão dos carvalhos que cobiçaram e serão confundidos pelos jardins que escolheram, porque serão como o carvalho, qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca, e ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Isaías capítulo 2. A glória do Israel espiritual. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará por cima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerrear. Venha, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Porém tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. São adivinhos como os filisteus e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclina-se perante as obras das suas mãos, diante daquilo que os seus dedos fabricaram. O povo se inclina e os nobres se humilham, portanto o Senhor não os perdoará. Vá, entre nas rochas, esconda-se no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos arrogantes dos homens serão abatidos e a sua soberba será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e orgulhoso, e contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano altos e sublime, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda a terra alta e contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis e contra todas as pinturas desejáveis. A arrogância do homem será humilhada e a sua soberba se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então se meterão pelas cavernas das rochas e pelas cavidades da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram, para diante dele se prostrarem, e entrarão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das montanhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastem-se do homem cuja vida não passa do sopro das suas narinas, pois qual é o seu valor? Isaías capítulo 3. Julgamento de Judá e Jerusalém. Porque o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento do pão e todo o sustento da água, e tirará o valente, o soldado, o juiz, o profeta, adivinho e o ancião, o
capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, sábio entre os artífices e o eloquente orador. Lhes dará meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você pelo menos tem roupas, seja nosso príncipe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia alguém levantará a voz dizendo: não posso ser médico, nem em minha casa há pão ou roupa. Não me ponham como governador sobre o povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O aspecto do rosto testifica contra eles, porque exibem os seus pecados como Sodoma e não os encobre. Ai de vocês, porque fazem mal a vocês mesmos. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas obras. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque será pago pelo que fez. Os opressores do meu povo são crianças, e as mulheres governam como querem. Ah, povo meu, os que guiam enganam vocês e desviam os seus caminhos. O Senhor se levanta para exercer juízo e se põe de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram do pobre está em suas casas. Que direito vocês têm de esmagarem o meu povo e moerem as faces dos pobres, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor diz: porque as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham afetadamente, fazendo um tilitar com os seus pés. Portanto, o Senhor raspará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor descobrirá a sua nudez. Naquele dia o Senhor tirará os ornamentos dos seus pés, as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes, as manilhas e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfume e os brincos, e os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes e os véus. Em lugar de perfume haverá mau cheiro, em vez de cinto uma corda, em lugar de penteado dos cabelos calvície, em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Seus homens cairão à espada e os seus valentes na guerra, e gemerão e prantearão em suas portas, e ela desolada se assentará no chão.